Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos juntos aqui ao Saber. Vamos juntos com Saber Sênior Trajetórias. Esse é o podcast do IMEI Academy com a Rede Geronto. Esse espaço de reflexão, de diálogo, de conversa altamente qualificada, reunindo experiências, juntando consciência e sensibilidade, pensando juntos novos caminhos para envelhecer. Acompanhe a gente com os nossos conteúdos exclusivos pelas redes sociais, @IMEI Academy e @Rede Geronto. No episódio de hoje, um tema importantíssimo, central para o nosso presente e para o futuro da nossa saúde: a geriatria territorial e os cuidados paliativos. Como cuidar melhor dessas pessoas idosas num contexto de transição demográfica extremamente acelerada, garantindo dignidade, qualidade de vida e, acima de tudo, integração entre hospital e território, território e hospital. E para falar sobre o tema, nós recebemos o ilustre médico geriatra Dr. Andrea Fabo. Ele é referência internacional da ONU e também da Organização dos Serviços para Idosos, diretor da OAC de Geriatria, Distúrbios Cognitivos e Demência, da AUSLI de Asti, responsável pelo projeto Demência da região da Emília-Romanha, considerada pela OMS o modelo de atenção ao idoso. Benvenuto, doutor Andrea. Obrigado. Obrigado. Não precisa traduzir. Vamos perguntar já para o doutor Andrea o que é exatamente a geriatria territorial. A geriatria territorial se ocupa da assistência abrangente, da prevenção de doenças, do cuidado contínuo e da reabilitação funcional do idoso, da pessoa idosa, especificamente fora do contexto hospitalar, em seu ambiente comunitário. Enquanto o hospital gerencia as situações mais graves e agudas, toda a continuidade do cuidado da pessoa idosa é realizada fora do hospital, em uma estrutura especializada chamada geriatria territorial. E, doutor, a região da Emília-Romanha, onde você atua, é reconhecida pela OMS como uma referência mundial, especificamente em atenção ao idoso. Quais são os pilares que tornaram esse modelo um caso de sucesso reconhecidamente internacional? Então, a região da Emília-Romanha sempre esteve na vanguarda da assistência às pessoas idosas, mas principalmente com um modelo de referência que é a integração socioassistencial e de saúde. A parte social dos municípios trabalha junto com a parte institucional da saúde, envolvendo também associações e empresas privadas. O modelo da Emília-Romanha é um modelo de integração onde diferentes tipos de instituições, associações e cidadãos trabalham juntos, e isso tem sido por anos um modelo de referência não só na Itália, mas também a nível europeu. Doutor, o mundo está envelhecendo tão rapidamente que isso muito nos surpreende. É inacreditável, algo muito, muito sério. E a população com mais de 65 anos dobrando na Europa e também no Brasil, né, onde você está nos visitando. Aqui no nosso estado, também nós notamos essa transição muito rápida, cada vez mais célere. Isso é constatado até pelos estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Eu te pergunto, como os países em diferentes estágios de transição demográfica, podem se preparar da melhor forma nesse cenário e para acolher esse contingente de pessoas com mais de 65 anos? Então, o envelhecimento da população é uma emergência e deve estar no centro da política de saúde social, porque a maioria das pessoas idosas, pelo menos na Itália, está bem, mas precisa ser mantida saudável, pois a porcentagem de idosos vai dobrar e, portanto, são necessárias políticas de saúde que identifiquem as condições de risco da pessoa idosa, aquelas que chamamos de fragilidade, que ainda é uma condição reversível. Uma vez identificados e compreendidos
todos esses importantes fatores de risco, torna-se plenamente possível manter o idoso autônomo e, assim, impedir que ele se torne dependente de cuidados externos, porque, com o passar do tempo, essa crescente porcentagem de idosos doentes e não autossuficientes irá, inevitavelmente, pressionar de forma muito significativa o sistema de saúde público e privado. Doutora Andréa, nós estamos também muito preocupados aqui no nosso estado, né? Com toda essa evolução, esse crescimento populacional dessas pessoas, e nunca foi tão urgente discutir políticas públicas específicas para essas pessoas e também formar esses profissionais especializados para que possam cuidar da melhor forma desses idosos, para atender esse público. Quais são os maiores desafios nestas duas questões tão importantes? Políticas públicas e quem atenda, quem acolha, quem saiba cuidar de um idoso. Um aspecto importante que foi desenvolvido é o da formação, ou seja, desenvolver uma cultura de assistência à pessoa idosa. Portanto, precisamos de médicos formados para lidar com pessoas idosas, de enfermeiros e também de especialistas em geriatria que consigam organizar e dar suporte aos serviços geriátricos, mas um aspecto importante é a formação e a educação para o envelhecimento. E, ao mesmo tempo, é preciso realizar ações de conscientização junto aos cidadãos, que devem considerar o idoso não como um peso, mas como um recurso. Portanto, é uma questão cultural, uma mudança cultural muito importante. Doutor André, agora abordando especificamente os cuidados paliativos. Como a geriatria territorial está ligada especificamente aos cuidados paliativos, com relação entre essas duas áreas, como é que elas são importantes, como elas são importantes no cuidado e na atenção à pessoa idosa nessa abordagem agora especificamente com relação aos cuidados paliativos. Obviamente, com o aumento significativo do número de idosos, também aumentam as doenças crônicas e as patologias que não têm cura. Por isso, é importante, além da ideia de prevenção, diagnóstico e tratamento do cuidado com as pessoas idosas, desenvolver uma cultura de cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são um acompanhamento nas fases finais da vida, na gestão de doenças incuráveis, que ajudam a pessoa a se sentir melhor nessas etapas finais da vida e, portanto, é um aspecto muito ligado à geriatria. Porque a maioria das patologias terminais não são além de serem oncológicas, porque até agora os cuidados paliativos se desenvolveram para o tratamento de tumores em pessoas no final da vida e em fase terminal, mas precisam se desenvolver cada vez mais na geriatria. O futuro dos cuidados paliativos está na geriatria. A Itália hoje, doutor André, é uma referência internacional, né, em geriatria territorial. Os cuidados paliativos estão integrados ao sistema italiano desde o início da trajetória de doenças crônicas ou demenciais, ou houve um processo para que fosse instalado esse trabalho todo? Não, a Itália nem sempre esteve tão preparada. Foi um processo. A cultura dos cuidados paliativos, de qualquer forma, também se difundiu graças a uma lei que remonta a 2010, portanto há 15 anos, que permitiu desenvolver no Serviço de Saúde Pública a rede de cuidados paliativos. A rede de cuidados paliativos é composta pela assistência domiciliar, pela formação da medicina geral e pelos especialistas. Agora, a especialização em cuidados paliativos na Itália tornou-se uma especialização médica. A formação dos enfermeiros que se especializam em cuidados paliativos também permitiu o desenvolvimento de estruturas dedicadas à assistência de pessoas em fim de vida, chamadas hospices. Ainda não está totalmente desenvolvida, mas nesses 15 anos foram feitos grandes avanços, como além da lei dos cuidados paliativos, a lei sobre o alívio da dor e a possibilidade de gerenciar melhor o fim da vida. Hoje, na Itália, os cuidados paliativos são um direito e todos os programas de assistência pública devem ter serviços dedicados aos cuidados paliativos. Importante também para a nossa audiência entender sobre a qualificação dos profissionais de saúde que se especializam exatamente nessa área, né? No cuidado ao idoso. Como é que a geriatria territorial vê isso e como também a nossa audiência deve imaginar isso, ter essa curiosidade. Como é que pode acontecer essa formação de altíssima qualidade do cuidador do idoso?
cuidados paliativos, sim, foi reconhecida como uma emergência. Há muita atividade de formação também nas universidades. Nas universidades existem cursos dedicados aos cuidados paliativos, não só para médicos, mas também para outros profissionais, para os profissionais de saúde. Junto com uma formação especializada, há uma formação em medicina geral, na atenção básica, nos cuidados primários sobre esse tema. Obviamente, a Itália tem muitas regiões com serviços de saúde diferentes e, portanto, em alguns territórios está mais desenvolvida, em outros menos, mas fundamentalmente a linha foi traçada. Daqui a pouco, doutor André, nós vamos citar especificamente o curso que o senhor ministra aqui, né, na sede do IMEI, mas antes eu te pergunto a respeito do SUS, né? O SUS, esse sistema de saúde brasileiro. Eu recentemente entrevistei o ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Ele me comentava sobre essa importância que ele dá ao SUS e eu, por coincidência, aliás, por necessidade e adequação, eu perguntei para ele a respeito do idoso, também desse tratamento, desse olhar mais cuidadoso com relação ao idoso. Ele disse que realmente o Ministério também tem essa preocupação. Eu te perguntaria, qual é exatamente a diferença? O senhor tem conhecimento do SUS? Como é realizada essa política pública de saúde? Existe diferença entre esse trabalho realizado pela política pública italiana e brasileira? Sim, obviamente há diferenças notáveis, porque na Itália o sistema de serviço de saúde é predominantemente público, mas é gerido de forma regionalizada e específica para cada área. Público, mas regional. Cada região adotou, com base em uma linha comum e diretrizes estabelecidas, modelos ligeiramente diferentes. Por exemplo, a assistência médica na Emília-Romanha é diferente de como seria organizada no Piemonte ou em outras regiões. Isto é uma limitação. Porém, há pontos de referência, mas o fato da regionalização da saúde não permitiu uma uniformidade de certas coisas como esta em todo o território, mesmo existindo uma lei nacional. A questão pode ser organizada de maneira diferente. Cada uma dessas regiões, elas são independentes, elas têm autonomia para realizar, para desenvolver projetos, têm esse poder decisório. Todas as regiões devem ter a rede de cuidados paliativos, mas a rede de cuidados paliativos da Emília-Romanha pode ser diferente daquela do Piemonte ou da Lombardia. Isso pode ser uma limitação. É uma limitação na nossa opinião. O Brasil, pelo fato de ter um único SUS, mesmo havendo vários estados, permite uma maior homogeneidade nos modelos de assistência. E, por exemplo, para dar um exemplo, algumas regiões desenvolveram muito a questão dos hóspices para os cuidados paliativos. São locais de cuidado dedicados ao paciente em fase terminal que não tem família ou que apresenta situações de complexidade. Outras desenvolveram mais os cuidados paliativos domiciliares e, portanto, os modelos são um pouco diferentes. O objetivo, no entanto, é que os cuidados paliativos devem ser realizados no local onde a pessoa se encontra e esse é o modelo. Pode ser em casa, pode ser em um hospice, pode ser em uma instituição para idosos, pode ser em vários pontos diferentes. Por exemplo, ainda na Emília-Romanha, os cuidados paliativos são realizados em instituições para idosos, em casas de repouso, e o paciente, a pessoa não é transferido, não é levado ao hospital, mas permanece ali e ali recebe os cuidados paliativos. O paciente é acompanhado até o fim, no local onde se encontra. E o bom para mim como entrevistado, doutor André, é te acompanhar atentamente, prestando atenção ao que ele fala e tentando instantaneamente traduzir. É muito bom isso, acompanhando muito, prestando muita atenção na sua Tiago, fala. ainda há muito a ser feito, obviamente. Neste campo ainda estamos no começo, porque muitas coisas já foram feitas, mas ainda há muito a ser feito. Doutor, agora sobre o curso tão importante, né? Uma expectativa imensa, tanto para se aprender, você com toda a sua excelência, sua expertise, a convite do IMEI Academy, a sua presença aqui muito nos orgulha, trazendo pela primeira vez à nossa região Nordeste a experiência italiana em geriatria territorial.
O que os participantes podem esperar desse curso tão especial, doutora Andréa? Então vamos falar sobre envelhecimento, vamos falar sobre o problema do envelhecimento, vamos falar sobre os modelos de envelhecimento ativo e quais são os pontos nos quais devemos nos concentrar. Vamos falar sobre modelos de assistência geriátrica, vamos falar sobre o que é feito na Itália e também daremos algumas ideias de como pode ser organizado um serviço para idosos. Vamos falar sobre demências, que é uma emergência geriátrica, e vamos falar sobre cuidados paliativos no idoso. Será um foco completo em prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e assistência à pessoa idosa do início ao fim. Como os profissionais, os nossos profissionais brasileiros, podem se inspirar na experiência italiana? Participam ativamente de diversas atividades e iniciativas que enriquecem o ambiente e promovem o desenvolvimento mútuo entre todos os envolvidos. Eu sei, por exemplo, que a Sociedade Brasileira de Geriatria é muito ativa, mas no Brasil há poucos geriatras e é preciso estimular a pesquisa na área geriátrica, não só por parte dos especialistas, mas também de todos os profissionais. Vi que aqui no Brasil a educação para o envelhecimento, portanto a parte gerontológica, é muito boa e muito mais desenvolvida do que na Itália. Doutor André, e quais conselhos, os principais conselhos, as orientações o senhor daria para médicos, para enfermeiros, profissionais da saúde que querem se especializar nesses cuidados territoriais e paliativos? Sugestões para esses profissionais? Oferecer cursos de formação obrigatória, porque todos no sistema de saúde, tanto público quanto privado, terão que trabalhar com pessoas idosas. Também o cirurgião, o dermatologista, vai lidar com pessoas idosas, então é necessário que a cultura geriátrica esteja presente em todos os níveis das profissões, justamente porque a população idosa está aumentando e cada vez mais médicos, enfermeiros e educadores terão que lidar com pessoas idosas e precisarão trabalhar nisso, adquirir essas competências. Veja, enquanto se investe muito na criança, na especialização da assistência às crianças, ainda se investe pouco na especialização da assistência aos idosos. E hoje a emergência, absolutamente não devemos tirar nada das crianças, mas sim direcionar mais os profissionais para a cultura da pessoa idosa, porque essa é hoje a verdadeira emergência. Mesmo que as crianças atraiam mais do que a pessoa idosa, é por isso que é preciso mudar a cultura. É mais fácil, trabalhar com alguém que está no início da vida do que com alguém que está na fase final da vida. Mas é justamente esse, digamos, o ponto de virada a ser feito, mudar a perspectiva. E olha, doutora Andréa, uma pergunta que eu considero muito pertinente, que, aliás, é uma curiosidade da nossa audiência, dos nossos internautas. Quais são os principais pilares para que nós possamos alcançar uma boa qualidade de vida, uma longevidade com saúde? O principal é continuar tendo um propósito. Pessoas que não têm um propósito, um objetivo, evoluem mais facilmente para o declínio cognitivo. Pense em uma pessoa idosa que não tem estímulos, que não tem objetivos, não faz nada, não faz nada. Você adoece e você desenvolve demência. Continuar sendo curioso, interessar-se pelo mundo, conhecer as coisas, ter vontade de descobrir, de aprender na velhice, faz você envelhecer menos. Se você não tem mais interesses, a vida acaba. Portanto, propósito. Esse é o propósito. Segundo, a alimentação. É preciso comer bem. Precisa comer muito bem. Nós combatemos pela longevidade contra a comida lixo. Qualidade. Qualidade. Não quantidade. Não quantidade. Qualidade e comer proteínas, então a carne seria boa, mas as proteínas também podem ser obtidas de leguminosas, de outros alimentos, de ovos. Com a velhice, há um fenômeno chamado sarcopenia, perda de massa e força muscular, sarcopenia. Os idosos com sarcopenia caem, sofrem quedas e se movimentam menos, têm menos atividade. Se cai com mais facilidade. Terceiro, movimento, liberdade de movimento, que não significa fazer muita ginástica, mas sim se movimentar. Mover-se. Não precisa fazer uma grande ginástica. Dou um exemplo. O idoso que está bem vai ao hospital por uma doença. Fica 3 dias deitado na cama, esse idoso não anda mais. Quarto,
Combater a solidão, manter as relações sociais conectadas, principalmente entre as pessoas, mas também à distância. O importante é a conexão. Há um estudo que saiu este ano que acompanhou por 25 anos um grupo de idosos que mantinha relações sociais em comparação com um grupo que não as tinha. Que tinha relações sociais em comparação com um grupo que não as tinha. Os idosos que tinham relações sociais não desenvolviam demência. Então ele fez foi feito um estudo comparativo com relação a uma comunidade idosa que vivia junto e uma outra comunidade que não vivia mais isoladamente. E aí a ocorrência de demência era muito maior nesse grupo Assolutamente. isolado. E l'altro quinto punto è il sonno. Qualità Agora, del sonno. me permita só uma rápida observação. Com relação ao que dissemos agora, redes sociais, celulares atrapalham ou ajudam? Se eu passo todo o meu tempo apenas eu utilizando as mídias sociais, isso realmente não é bom. As redes sociais devem ajudar a te conectar. Por exemplo, há um estudo que demonstrou que as videochamadas, ver-se por vídeo, Juntar com a conexão pessoal. ajudam, favorecem, combatem a depressão e a demência. Melhor do que a ligação telefônica. Eu posso te ligar, mas se eu te vejo e há uma conexão visual, eu fico menos deprimido e tenho menos problemas cognitivos. Portanto, deve ser um meio para ajudar, mas se eu uso as redes sociais de forma isolada e não tenho relações com os outros, não me serve. Na verdade, piora a minha situação. Tudo que é exagerado é ruim, né? Porque aí você tem a imagem, você tem a ligação via vídeo, que é muito mais favorável, muito mais saudável. Por exemplo, estou em um lugar remoto e não posso receber visitas. A conexão me permite ver alguém e interagir. As mídias sociais devem ser um meio de interagir com outras pessoas que não estão fisicamente presentes. Agora o quinto. Sono, qualidade do sono. Soninho. Dormir. Mesmo que dormir demais não seja bom, dormir é a coisa certa a se fazer. A necessidade de sono de idosos varia de 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. À medida que envelhecemos, a porcentagem de sono diminui. No entanto, foi demonstrado que pessoas que dormem pouco podem ter maior risco de declínio cognitivo. Risco maior de Declínio cognitivo. decadência cognitiva. Porque durante o sono ocorre uma espécie de limpeza do nosso cérebro. Na fase do sono REM, que é a fase do sono profundo, o sistema linfático que circula em nosso cérebro limpa todas as proteínas indesejadas, como a amiloide, que se acumulam no cérebro. Vai limpando todo o lixo. Se você dorme pouco, essas proteínas não são eliminadas. Não há limpeza e elas podem se acumular, causando danos cerebrais. Não são eliminadas. Só uma curiosidade até mais jornalística. Dos 5 pontos, qual é o mais importante? Solidão. Solidão? E eu pensei que fosse sono. O mais importante é a solidão, porque a ciência demonstrou que a falta de relações sociais está relacionada a doenças. Demonstrou, portanto, estar sozinho tornou-se um problema. Aumenta o risco de mortalidade tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Doutor André Fábio, eu acredito que eu e milhões de brasileiros somos apaixonados pela Itália. Temos uma admiração incondicional. A sua gastronomia, a sua música, a sua arte, sua religiosidade, sua tradição, sua história extraordinária, a sua medicina, agora especificamente também a geriatria, o cuidado dos idosos. Eu gostaria de saber do senhor, a gente está se encaminhando para o encerramento, mas o que o senhor admira no nosso país, no nosso Brasil? E do Brasil eu gosto muito das pessoas. Talvez porque, não sei, porque há uma alma italiana, não sei. Mas eu gosto muito das pessoas e desse estilo muito amigável, nas relações, a cultura da hospitalidade e a atenção à pessoa. Isso se vê no Brasil, pelo menos o que eu vi. Conhece a gastronomia brasileira? Sim, a gastronomia não é como a italiana. Por exemplo, come-se uma quantidade considerável de carne, do meu ponto de vista pessoal, uma quantidade excessiva, realmente demais, mas, por outro lado, não é intrinsecamente prejudicial. É um prazer, doutor André Fábio, estar contigo.
e nós experimentamos todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, a sua generosidade, né, Suzana, em compartilhar desses conhecimentos. Isso é muito importante para nós entender que o cuidado integrado pode transformar a vida das pessoas idosas. Muito obrigado. Em nome do nosso e-mail, em nome da Rede Geronto, agradecemos a honra que é recebê-lo como grande autoridade internacional na nossa área especificamente. O nosso melhor, muito obrigado. Grazie a voi, in italiano. Grazie a voi. Acertei? Grazie a voi. Quase um italianinho, né, doutor? Bom, o seu italiano, esse italiano está melhorando, é preciso praticar. Este foi mais um episódio do Saber Sênior Trajetórias. Que bom ter estado com você, que conteúdo simplesmente maravilhoso. Obrigado por nos acompanhar nessa conversa sobre geriatria territorial e também cuidados paliativos. Que bom. Se você gostou, acredito que tenha gostado, compartilhe conosco esse episódio, seguindo nossas redes sociais, @EMEIAcademy, @Rede Geronto. Acompanhe todos os episódios no YouTube e também no Spotify. Que prazer ter você conosco. Muito obrigado pela sua atenção e receba a nossa eterna gratidão.